Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 112.500 dólares americanos, com uma alta de 1,27% ao longo das últimas 24 horas. Alta essa que tem sido vista pelas principais criptomoedas. O Ether, por exemplo, está valorizando ao longo do último dia 0,9%, com cada unidade em 4.340 dólares. Só que a gente consegue ver ali a Solana valorizando 5,5%, Cardano valorizando 3,1%, a Hyperliquid, inclusive, passando ali para a 11ª posição, valorizando 8,4%. Enfim, a gente consegue ver que o mercado cripto, de uma forma geral, está bastante otimista. E esse otimismo está sendo muito pelas condições macroeconômicas. A gente teve, ao longo da última semana, a divulgação da criação de empregos na economia americana, veio bem abaixo do esperado, isso foi na última sexta-feira. Foram criadas 22 mil vagas, enquanto eram esperados mais de 70 mil. Isso demonstrou um enfraquecimento da economia. E o enfraquecimento da economia acaba simbolizando mais um fator para o corte da taxa de juros do Fed no dia 17 de setembro, na próxima reunião deles. Inclusive, muita gente começou a debater se o corte vai ser na ordem de 25 ou se o corte vai ser na ordem dos 50 pontos. De qualquer forma, ao longo da última sexta, a gente ainda teve muita volatilidade, porque veio bem mais abaixo do que a expectativa. Então, é sempre aquela frase, né? Cuidado com o que você deseja. O mercado de renda variável, de uma forma geral, estava com um certo desejo de que o índice de geração de emprego viesse abaixo do esperado para fortalecer a ideia do Fed cortar os juros. Só que veio muito abaixo do esperado. Então, isso acabou abalando um pouco o mercado por não entender a intensidade, de fato, desse enfraquecimento da economia. De qualquer forma, a gente já percebeu que, ao longo dessa semana, onde a gente vai ter dois fatores sendo divulgados, um deles é o índice de inflação, que é o índice de preço ao consumidor, e o outro é uma revisão da taxa de criação de emprego, o mercado está mais otimista com isso nessa semana. E isso está sendo visto tanto no mercado cripto, quanto no mercado de estoque, no mercado financeiro tradicional americano. Inclusive, nesse momento, a Bolsa Americana já está aberta há aproximadamente 1 hora e a gente já consegue ver que o S&P 500 está operando em alta de 0,3%, a Nasdaq operando em alta de 0,7% e o Dow Jones operando em alta, mas praticamente lateralizado de 0,05%. Então, hoje, a gente espera que seja um dia positivo, tanto para as ações, tanto para os estoques, quanto para o mercado cripto de uma forma geral. E isso provavelmente vai ter reflexo também nos ETFs negociados na Bolsa Americana. Na última sexta-feira, justamente por causa dessa tensão, da queda ter acontecido de uma forma mais da taxa de empregos, né, do número de empregos criados tendo vindo tão abaixo do esperado, a gente acabou vendo uma forte volatilidade na última sexta. O ETF de Bitcoin Spot teve um outflow de 1.306 de BTC, bem como o ETF de Ether Spot, que teve um forte outflow, o quinto dia consecutivo de outflow, inclusive, no ETF de Ether Spot, de 104.011 ETH, o que em dólar americano dá cerca de 446 milhões de dólares. Mas, apesar da gente estar vendo essa saída, nos ETFs, a gente continua vendo as empresas, a gente continua vendo os institucionais acumulando cada vez mais. E foi justamente isso que a gente já teve no dia de hoje. No caso do Ether, a Bitmain, que é a maior detentora corporativa de ETH, que tem mais de 2,07 milhões de unidades de Ether, que em dólar americano dá aproximadamente 9 bilhões, anunciou a aquisição de mais de 200 mil unidades de ETH no dia de hoje. Muito simbólico, porque a gente vê esse movimento acontecendo tanto no ETH quanto no Bitcoin. Na manhã do dia de hoje também, na manhã dessa segunda-feira, a gente teve dois anúncios importantes de empresas de tesouraria BTC. A MetaPlanet comprou mais 136 BTC, chegando ao total de 20.136, e a Strategy, sempre a Strategy, maior detentora corporativa, comprou mais 1.955 bitcoins, chegando ao total de 638.460. Eles fizeram essa nova compra, a Strategy, totalizando cerca de 217 milhões de dólares, e o preço médio deles de Bitcoin está em 73.880. Então, se a gente considerar que cada unidade do Bitcoin agora está mais de 112.500 e que o preço médio deles
é de 73.880, a gente consegue ver o lucro não realizado que eles já possuem. A Strategy, de fato, é a grande pioneira dessa estratégia de acumulação de Bitcoin, de reserva estratégica corporativa de BTC, e sem sombra de dúvida também é uma das mais bem-sucedidas empresas nesse setor. Inclusive, na última sexta-feira, eles tinham a possibilidade de serem listados no S&P 500, algo que não aconteceu, mas a gente teve a listagem da Robinhood, que é aquela corretora que está cada vez mais também endereçada, cada vez mais dedicada ao universo cripto de uma forma geral. Então a Robinhood foi listada no S&P 500, não é uma empresa nativa de cripto, sem sombra de dúvida não é, mas de qualquer forma é mais uma empresa que tem uma relação bastante forte com criptomoedas nesse índice. Atualmente, a única empresa full cripto que a gente tem ali no S&P 500 é de fato a Coinbase, que é uma das maiores exchanges, uma das maiores corretoras corporativas do mundo. E de qualquer forma, a gente espera que ao longo dessa semana a gente veja novas ações entrando na Nasdaq, novas ações de empresas de criptomoeda entrando na Nasdaq, bem como a Gemini, que é aquela exchange dos irmãos dos gêmeos Winklevoss. Muito provavelmente, ao longo dessa semana, a gente vai ver a listagem dessa ação. Era especulado que acontecesse na última sexta-feira, não aconteceu e a gente continua acompanhando de perto todas as publicações de documentos na SEC para trazer rapidamente aqui para vocês no Giro Bitcoin. Dando prosseguimento ao episódio de hoje, o dia de ontem foi o dia 7 de setembro. E esse dia é muito importante também para a indústria cripto, porque afinal de contas, em 7 de setembro de 2021 foi a data que El Salvador adotou o Bitcoin como moeda legal. E desde 2022 eles estabeleceram uma reserva estratégica que compra um novo Bitcoin todos os dias. Mesmo no bear market, eles compraram um novo Bitcoin todos os dias. E esse aniversário de 4 anos de El Salvador adotando o Bitcoin tem resultados mistos, né? Não é um pleno sucesso. Afinal de contas, a gente vê que eles tiveram que fazer alguns recuos depois de um acordo com o FMI no último dezembro para o empréstimo que eles fizeram. Eles, inclusive, retiraram o status de legal tender de Bitcoin de El Salvador, ou seja, os comerciantes, as lojas, não são mais obrigadas a aceitarem o Bitcoin. Não é mais algo mandatório, que nem seria num legal tender, né? Numa moeda de curso. Mas, de qualquer forma, continua sendo amplamente incentivado por El Salvador. Tem todo um debate também acerca desses recuos que El Salvador fez depois do acordo com o FMI. Não se sabe exatamente a profundidade desse acordo, porque, afinal de contas, o FMI, em junho desse ano, publicou uma carta falando que El Salvador não estava mais comprando Bitcoin com dinheiro público depois do empréstimo. Mas, de qualquer forma, não é o que a gente consegue ver através da blockchain. A gente sabe o endereço da carteira de El Salvador, eles divulgam, está inclusive no próprio site de El Salvador, e a gente consegue naturalmente acompanhar diariamente as transações. Eles acumulam pelo menos um Bitcoin diariamente. No dia de ontem, inclusive, eles acabaram fazendo uma compra maior, eles compraram 21 BTC no dia de ontem. Então, apesar desses recuos que foram publicados pelo FMI, apesar dessa carta também publicada pelo FMI, falando que El Salvador não estava mais utilizando o dinheiro público para comprar novos BTC, não é isso que a gente tem visto. E de qualquer forma, apesar desses resultados mistos, né, que nem o próprio Cointelegraph está falando aqui nessa matéria, a gente vê sim algo bem simbólico, bem importante na estratégia de El Salvador. Depois de El Salvador, outros países começaram a cogitar adotar uma reserva estratégica de Bitcoin, como é o próprio caso dos Estados Unidos. Mas é claro que cada país faz a sua própria estratégia. El Salvador compra um novo Bitcoin por dia. A gente tem um Butão que investiu na mineração de Bitcoin e com esse Bitcoin minerado, ele monta uma reserva estratégica. A gente tem o caso dos Estados Unidos, que já tem quase 200 mil BTC na sua reserva de Bitcoin nacional, mas são Bitcoins apreendidos em operações. Então, cada país está montando a sua estratégia, só que a gente tem visto, sim, sem sombra de dúvida, uma maior corrida por BTC, não só de empresas, não só de pessoas, mas também de países. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, falando em empresas, a Tether, que é a emissora da maior stablecoin do mundo, da USDT, e que tem participação em diversas empresas, em diversos ativos globalmente. Inclusive, eles são sócios, por exemplo, da Juventus da Itália, do time Juventus da Itália. Eles têm participação em produtoras de soja aqui no Brasil. Enfim, a Tether está, de fato, muito espalhada pelo mundo. E
aconteceram alguns rumores de que a Tether estaria vendendo Bitcoin para comprar ouro ao longo das últimas semanas. E o CEO da Tether, o Paolo Ardoino, negou esses rumores de que eles estariam vendendo suas reservas para comprar Bitcoin. Ele, inclusive, ele publicou no sua conta pessoal no X, no antigo Twitter, que a Tether não vendeu nenhum Bitcoin e que reafirmou também, eles planejam alocar os lucros em ativos como Bitcoin, ouro e terrenos. Ou seja, ele falou que não só não vendeu, como também vão comprar mais BTC e também vão comprar mais ouro e vão comprar terrenos ao redor do mundo como parte de uma estratégia de acumulação ao longo do tempo. Mas vale ressaltar que esses rumores começaram foi com o youtuber, o Clive Thompson, que citou dados de atestação da Tether no primeiro e segundo trimestre de 2025 para alegar que a empresa teria reduzido a sua posição em Bitcoin. Ele teria apontado uma queda de 92.650 BTC no primeiro trimestre para 83.274 BTC no segundo trimestre. Mas, de qualquer forma, se percebeu que eles tinham alocado parte das suas reservas para a empresa 21 Capital, que é uma joint venture que eles montaram, que inclusive já é o terceiro maior detentor corporativo de Bitcoin. Então eles diminuíram a quantidade de BTC no balanço da própria Tether, porque eles fizeram uma transferência desses BTC para a joint venture que eles montaram de acumulação de empresa simplesmente de tesouraria de BTC. Então, esse foi um dos motivos. Eles não venderam, e não só não venderam, como estão planejando comprar cada vez mais. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Você chegou até agora aqui no episódio, você já sabe. Tá vendo a gente pelo YouTube? Se inscreve no canal e deixa o seu like. Tá escutando a gente por algum streaming de música, Spotify, Deezer, Apple Podcast? Passa a seguir a gente por aqui também. Deixa a sua avaliação, deixa o seu rating, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!